Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui para mais um minuto de bênção com a palavra. Eu sou Ivan, da comunidade Missão Novo Caminho, e hoje vamos partilhar o Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículos de 12 ao 19. Nesses dias, Jesus foi para a montanha a fim de rezar e passou toda a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem também deu o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com os 12 apóstolos e parou num lugar plano. Estava aí numerosa multidão de seus discípulos, com muita gente do povo e de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Foram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos impuros foram curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje esse evangelho, assim, vamos falar de 2 pontos que, pelo mês que nós estamos passando, que é o mês missionário, então aqui tem 2 pontos muito importantes para a gente, assim, assumir a missão. Um dos pontos aqui que passa nesse evangelho é que Jesus, ele vai orar a Deus. E o outro ponto, o segundo ponto, é o agir de Jesus. Então aqui a oração e a ação. Então a gente, assim, quando se coloca em oração, a gente tem que saber que a oração é um momento para a gente, assim, como dizia a palavra aqui, que Jesus orava a Deus, né? Então é um momento da gente estar de intimidade com Deus. E depois disso, a gente tem que ter um momento de ação. A gente vê que Jesus, ele vai orar e ali ele escolhe 12 apóstolos, né? Se a gente for ver a palavra apóstolo, o que ela significa? Significa aqueles que Jesus envia para continuar a sua obra. Então, Jesus escolhe, através da oração, ele escolhe aqueles que vão, assim, continuar a sua obra. A obra, assim, então, e a ação de Jesus, veja quando Jesus desce da montanha e encontra aquele multidão, né, que estava ali esperando ele, e as pessoas, assim, vão buscar cura, né, os que estavam doentes, tinha uns que estavam, assim, atormentados por espíritos maus, eram libertados. Então, a gente vê que a ação de Jesus, ela liberta aquele povo de tudo aquilo que oprimia eles, as doenças, os espíritos ruins, e aquilo ali dava uma dignidade para a pessoa, assim, esperando uma nova sociedade, porque eram pessoas excluídas.
Eram pessoas que eram excluídas, né? Então, quando o exemplo que Jesus nos dá é esse. Ali ele orou para escolher aqueles 12 apóstolos, né? E esses 12 apóstolos, eles deram sequência na obra de Jesus. E nós somos o quê? Somos testemunhas desses apóstolos. Nós somos as pessoas assim que assim recebemos tudo que a gente tem hoje referente ao cristianismo foi através dos apóstolos. Então nós somos seguidores de Cristo. Nós fazemos parte dessa sequência. E aí vem a nossa responsabilidade, que é orar, sempre estar orando a Deus e agir. A gente tem que ter ação. E a ação está dentro das pastorais, dos movimentos da nossa igreja. Não tem como a gente assim falar que está agindo se a gente não dá sequência na tradição apostólica. Temos que dar continuidade na tradição da nossa igreja. E isso acontece através das pastorais, movimento e também do nosso agir no dia a dia, da nossa caridade. E com quem que eu devo ser caridoso? Eu devo ser caridoso? Jesus fala bem claro, né? A gente tem que ser caridoso, né? A gente tem que ir ao encontro daquele que passa fome, ir ao encontro daquele que tem sede, ir ao encontro dos estrangeiros, né? A gente receber aqueles que vêm de fora e não tem aonde pousar, né? Aqueles que estão sem roupas, a gente, sabe, é a gente dá dignidade, a pessoa está nua, sem dignidade. Então a gente tem que ajudar essas pessoas, ir ao encontro delas, para que elas sejam vestidas e com a veste de dignidade. E muito mais aos que estão doentes, né? Quantas, assim, com esse mundo, sabe, globalizado, com as coisas novas, alimentos, assim, cheio de corantes, de agrotóxicos, né? Quantas pessoas estão assim ficando doentes, estão assim morrendo ali nos seus leitos, e muitas vezes nós cristãos só oramos. Nós não vamos fazer uma visita, não vamos ver o que a pessoa está precisando. Muitas vezes a pessoa precisa de ajuda num banho, em alguma coisa, e a gente não, a gente tem que ter ação. A gente precisa agir. E, por último, fala também dos presidiários, que são pessoas assim, que por muito que tenha errado, são pessoas que no Evangelho Jesus fala assim: eu estive preso e não me visitaste. Então, temos que assim quebrar esse nosso preconceito, quebrar o preconceito e agir. E sair do comodismo e fazer como até o Papa Francisco falava: igreja em saída. Igreja em saída. É a gente sair ao encontro do necessitado. E muitas vezes, quando você for deitar na sua cama, quando você fizer isso, e a paz que vai nos dar no nosso coração, e muitas vezes quando você chegar na sua cama para deitar, porque você vai estar muito feliz de ter feito isso, e você vai lembrar muitas vezes do rosto, de alguma palavra que um desses necessitados falou para você, e você vai falar assim: eu acho que era Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.